Fala, minha gente! Como vão vocês? Tudo bom? Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais um vídeo do canal do Pintura Relâmpago. Eu tô hoje aqui com essa imagem, que é uma imagem que a Gabi Montilha, minha amiga, mandou de um estudo que ela está fazendo de estrutura. Daí eu fiquei de fazer alguns comentários a respeito da estrutura que pode ser encontrada nessa imagem, como é que a gente pode decifrar a referência para extrair daí uma informação legal para transformar num desenho, certo? E pensei, por que eu já não faço logo então um vídeo e disponibilizo no canal para que quem gosta de acompanhar aí o meu conteúdo possa consumir também? Então já vai na linha dos últimos vídeos que eu andei fazendo, um pouco sobre estrutura, estilização, tá? No caso aqui, como eu disse, a Gabi tá estudando estrutura. A gente tem conversado a respeito de estrutura, de desenho, né? Basicamente buscando obter uma estrutura que seja sólida e dinâmica. Então, que ela tenha leveza, movimento, ao mesmo tempo que tenha solidez. Porque uma estrutura, ou geralmente quando o pessoal pensa em estrutura de desenho, tem muita gente que endurece completamente o desenho quando vai fazer estrutura. Faz um boneco super travado, assim, cheio de cilindro, e não funciona, fica pior, né? Mas também desenhar sem estrutura, só olhando os detalhes que estão por cima ali, copiando, também não permite que a gente desenvolva a capacidade depois de fazer os próprios desenhos, certo? Esse tipo de estudo ele é válido quando a gente consegue extrair da referência as informações que são mais importantes para construir a ideia do desenho, né? E tem muitos aspectos que podem ser explorados dentro disso, né? Você pode fazer um estudo mais gestual, um estudo de novo mais de estrutura, um estudo focando na luz e sombra, na estilização. Mas eu vou ainda manter na questão mais estrutura e movimento, tá? É uma foto muito legal, eu achei divertida essa foto. Elas estão com a pose praticamente igual, então é quase que uma dobradinha aí, né, de pose. Se a gente fizer um, a gente já tem quase que o segundo pronto ali. Então vamos lá. Duas formas que eu tenho de abordar isso, né? Primeiramente, o movimento, certo? A linha de ação, o gesto, que ele não precisa ser uma linha, ele pode ser até uma sucessão de linhas. Quando eu estou desenhando com o pincel, geralmente eu faço algumas linhas no sentido do movimento. Ó. Por quê? Porque primeiro eu quero obter uma sensação leve de movimento, para depois começar a construir algo em torno desse movimento. Tem uma frase que eu vivo dizendo, né, que é todo movimento gera forma, mas nem toda forma gera movimento. Então começar pela forma, começar fazendo aqui um cilindro, outro cilindro e construindo um boneco, muito foco na forma e a gente perde a sensação de movimento. Mas também se ficar só trabalhando movimento e linha gestual, você até obtém um resultado, mas sem a solidez, sem a estrutura firme, que sustenta, né, o desenho, que nos dá essa sensação de que elas estão, como eu costumo dizer também, apoiadas nos próprios pés, e vai ter o peso do tronco em cima do quadril, o peso do quadril e do tronco em cima da perna, daí você tem os joelhos, a sola do pé plantada. É muito importante fazer um desenho, quando a gente vai desenhar a figura humana principalmente, que a gente sinta que existe a lei da gravidade ali. Eu falo isso com bastante frequência, porque as pessoas às vezes ficam assim, será que eu não desenhei? Eu não sei desenhar o pé, eu preciso desenhar
eu não sei desenhar o detalhe da dobra, do tecido. E daí essas pessoas conseguem desenhar o pé, conseguem desenhar a dobra do tecido, mas o desenho não tá lá plantado no chão, assim, sabe? Ele não tá igual as pessoas estão. As pessoas, quando você vê as pessoas paradas e andando na rua, elas estão sob efeito da gravidade. O nosso joelho meio que arca um pouco, porque a gente está sempre sendo pressionado contra o chão. Essa é a força da gravidade. Por isso, quando a gente solta alguma coisa, minha mão ela cai, vai direto para o chão. Ela está sendo pressionada, na verdade, para o centro da Terra. A gente está o tempo todo sendo empurrado para baixo, né? Então isso aí, quando a gente vai desenhar, tem que estar representado lá, mas não está representado de forma... o jeito que a gente desenha isso, o jeito que a gente representa essa sensação de peso, de gravidade, é no efeito que vai ter na pessoa, né? E geralmente uma das coisas que eu mais pergunto para os alunos é: onde está o peso do corpo? Está em uma perna? Está nas duas pernas? Por exemplo, um jeito fácil de descobrir faz a pose dessas moças, viu? Gabi, inclusive, como é especialmente para você essa. Faz a pose que elas estão. Eu vou fazer aqui agora, vocês não vão ver, mas ó, fiz. Igual elas. Esse corpo me esse aqui. O que eu descubro imediatamente quando eu faço essa pose? Que o peso está na perna de trás. Inclusive, essa pose que elas estão lembra um pouco no Kung Fu e no Karatê, que o Kung Fu é mais antigo, então vamos falar do Kung Fu. O Kung Fu tem uma pose que chama a pose do gato. Uma postura, na verdade, uma base. Né? Tem o cavalo, o arqueiro e o gato. Que no Karatê, quando eu treinei, era o Neko Ashidachi. Depois eu fui descobrir que Neko é gato, em japonês. E consiste em quê? Essa é uma postura de luta que se usa muito, onde você põe o peso na perna de trás e você deixa a perna da frente leve, para poder chutar, às vezes. No Muay Thai você usa essa pose para luta, e daí quando você quer chutar com a perna de trás, você faz o quê? Você joga o peso para a perna da frente, gira o calcanhar e chuta lá na frente com a perna de trás. Mas daí quando você volta com a perna de trás para a base, você joga o peso de novo nela. Então, saber onde está o peso do corpo apoiado, ele vai estar sempre em uma das pernas ou dividido entre as pernas. Não tem muito para onde ir. Se o personagem está de pé, né? Se o personagem estiver deitado, sentado, já muda. Então, fazer a pose é essencial, sabe? Se não é nenhuma pose mirabolante, beleza, tem alguém aqui dando um mortal triplo carpado. Você fala assim, não, faz aí um mortal triplo que daí você vai saber como é que desenha. Não, desculpa, eu não consigo nem virar cambalhota direito, quanto mais virar um mortal. Mas uma pose dessa é simples, então não tem por que não fazer, sabe? Faz na frente do espelho, inclusive, para poder ver o que vocês estão fazendo. Mas só de fazer isso aqui, ó, eu já sinto. Então o que eu sinto? Por exemplo, ó, uma coisa que eu já falei com a Gabi, já falei aqui no canal em outros vídeos sobre desenho, busca primeiro um desenho um pouco mais esquemático, um desenho de análise do que está acontecendo. Depois que você entende o que está acontecendo através desse desenho, que é mais para analisar a estrutura, para explorar as possibilidades, vocês podem partir para um desenho mais voltado ao estilo, à finalização, né? Mas a gente tem às vezes o hábito de querer sempre fazer um desenho lindo, ou sempre já sair regaçando, fazendo uma coisa... E o desenho pode ser uma forma de explorar visualmente as coisas, né? Deixar o desenho surgir ali conforme a gente vai sacando o que está acontecendo na referência. Então essa é a melhor ideia. E evitar o desenho de observação puro, como eu falei, fazer o desenho de análise. Análise do que está ocorrendo. Então, beleza, ó. Vim aqui, né? Agora eu sei que o peso está na perna de trás. Beleza. Então, ó. Perna de trás está aqui. Pé de trás. E o pé da frente está aqui. Daí, legal também de observar na referência. O calcanhar,
e a cabeça estão quase alinhados. Isso quer dizer o quê? Que essa linha reta, ó, tá fazendo esse S, mas como eu falei, o peso está aqui. Então, ó. Daí agora eu vou fazer o meu bonequinho básico, tá? Daí eu tava falando isso com a Gabi, que tá começando a se aprofundar mais em estrutura. Vocês aí que estiverem ouvindo também, que tem esse mesmo interesse, lembrem-se disso. A gente faz o movimento, faz o gestual, mas a gente tem que transformar numa espécie de boneco, né? Eu falo boneco, nem gosto muito dessa palavra, mas acho que é a melhor palavra que tem para falar de estrutura, para a gente associar, né, a alguma coisa assim. Então, o que seria o meu boneco básico? Básico. Ele é uma simplificação do esqueleto humano, né? Então eu tenho aqui uma elipse ou uma esfera com o maxilar aqui para fazer o crânio. Daí eu tenho basicamente, ó, os conjuntos de ossos que são mais pesados e mais sólidos, que são formas que a gente pode confiar, né? Que é a caixa torácica e o quadril. Isso aqui seria equivalente à coluna vertebral, né? Daí, articulações. Se eu tiver aqui, ó, do ombro, cotovelo, antebraço e mão. Cotovelo está meio que na altura da cintura, geralmente. Daí, perna. Eu faço essas curvas meio para dentro, assim, depois para fora, porque é mais ou menos a curvatura natural dos ossos, tá? E daí depois disso, fica fácil da gente começar a colocar uma sensação de massa. Para esse personagem começar a ter algum volume, né? Então, de novo, esse é o meu bonequinho básico que eu uso. O básico. Daí eu posso incrementar ele pra caramba, colocar estrutura de músculo, simular aqui, por exemplo, onde está o feixe de músculo do abdômen, o joelho, os músculos da coxa. Mas no geral, eu preciso ter um ponto de partida simples, que eu consiga desenhar de ângulos diferentes, tá? Então eu vou até deixar aqui só pra gente lembrar do meu bonequito aqui, ó. Então, de novo, eu já desenhei milhares de vezes esse bonequinho, ele vira uma figura feminina, uma figura masculina, uma criança, um anão, um velho, um super-herói. Daí é questão de mudando as proporções, faz o ombro mais largo, a cabeça menor, o braço mais comprido ou mais curto, e por aí vai. É muito divertido, na verdade. Só que vocês têm que criar esse bonequinho, vocês têm que desenhar ele tanto, de forma tão dinâmica, solta, que vocês têm que conhecer ele nas 3 dimensões, conseguir desenhar visto de cima, visto de baixo. Daí, basicamente, toda vez que você precisa fazer um desenho, você pode puxar essas linhas mais soltas, que quando você sentir que a pose já está ali ou está surgindo, daí você começa a esculpir o boneco ali dentro, sem matar o movimento, né? Então, ó, o tronco delas está aqui. Vou fazer da primeira, né? Porque tá vendo aí o quadril, ó, tá aqui, ó. Inclusive, o corpo tá para frente, mas daí vê que o quadril ele assenta. Porque, ó, vou fazer a pose de novo aqui, ó. Para ficar nessa pose delas, o quadril tá encaixado meio que para trás, ó. E vale lembrar, né? Também, né, a coluna tem uma curvatura natural, né? Daí, ó, aqui
vendo? É como se fossem dois caixotes. O quadril e o tronco. Daí vai ter aqui a cabeça, certo? E é bom pensar nisso, ó, na quina. Porque daí isso é que vai dar a estrutura, a sensação tridimensional. Daí, ó, então, já consegui, no movimento, começar a marcar a estrutura. Daí tem aqui o joelho dela. Então essa perna que está na frente, ela é a perna leve. E a perna que está atrás está quase esticada, ó, tá vendo? E apontada para cá, ó. É a perna que está sustentando o corpo. Daí tem o braço também, ó. Cotovelo, geralmente, quando o braço está abaixado, está ali na altura da cintura. Antebraço e a mão dela está aqui entre o final do quadril e o começo da coxa. O rosto dela inclinadinho para cá. Daí o ombro. Né? E daí a gente tem a outra moça. Bem encaixadinha. Um pouco mais de perfil, se você reparar. Ó, essa aqui, ó, você tem o tronco dela virado para cá. Essa já tá vendo? Mais de perfil. Então, quadril. E a pose é a mesma, né? Braço aqui. Daí essa perna. Ó, até é bom ver a distância dos dois pés para essa perna da frente. Leve e essa perna de trás sustentando o peso. Tá? Às vezes pode parecer um pouco rabiscado demais, se vocês têm dificuldade de ver ali a forma que está rolando. Vocês podem fazer com um traço mais leve. Eu vou clareando geralmente, né? Depois. Então eu vou clarear aqui, ó. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar isso aqui. Ctrl U. Porque daí eu posso pegar a partir disso, nem vou colocar. Bom, vou colocar numa camada à parte, vai, só para a gente poder ver pela questão didática. E agora eu vou pegar preto. Assim eu já vou começar a construir o boneco. Então, de novo, se eu vou fazer um desenho, eu não faço todas essas etapas. Eu já vou um pouco além logo no início, porque eu estou muito habituado a desenhar e tal. Mas se eu estou com dificuldade, eu faço essas etapas sim. Se eu acho, puta, essa pose é meio difícil, eu não sei se eu entendi direito aqui. Qualquer dúvida que eu tenho, eu falo, não, beleza, antes de sair brincando com o desenho, eu vou fazer um desenho para entender o que está acontecendo. Daí eu vou além. Isso é muito... Ajuda muito. O trabalho que dá para fazer esse desenho inicial, para entender a forma, não é nada comparado à vantagem que te dá lá na frente por saber o que está acontecendo no desenho, por ter mais propriedade sobre o assunto. Então, nem precisa ampliar nada. Vamos
fazer aqui. O rosto, né? Ó, tem um 3/4 também, tem uma quina, né? Sempre que eu ponho essa linha, é para mostrar que, ó, aqui tá de um lado e aqui tá do outro, certo? Essa quininha, ela é importante nesse sentido. Linhas leves, de preferência, né? Não vou buscar ainda a dobra da roupa. Vou fazer o bonequinho mesmo aqui, ó. O rosto tá um pouco mais viradinho assim, né? Aqui, né, o meio. Daí, ó, simular aqui, né, a caixa torácica, a clavícula, é uma boa linha também para usar, que é a saboneteira, né, que o pessoal fala. Daí, ó, aqui, ó, que está escondido pela roupa, a dobrinha das costas, começando o quadril. Aqui vai reto. Quadril. Também a quina do 3D aqui do corpo. Pulso. Às vezes eu marco a articulação só com uma linhazinha paralela já dá. Mão, dedão aqui. Daí, ó, acompanhando essa linha das costas, né? A bunda. Joelho. Você vai fazer aqui o músculo da panturrilha, uma ideia, né, da batata da perna. Daí peito do pé, como eu falei, tornozelo, calcanhar e o pé. Estruturadinho, tá vendo? Ó, sólido, mas ainda mantém o movimento. E daí aqui a perna vem por trás, os joelhos parecem estar meio alinhados, mas daí essa perna, ela tá, como a gente já conversou, sustentando o peso do corpo. E é legal ver a relação entre os pés, né? Parece que esse pé tá mais viradinho aqui. Assim. E ele tá meio nessa reta, então um pouquinho mais pra cima. E o calcanhar tá meio na nuca. Lembra que a gente pegou aqui, ó? Isso é importante, porque se ele estiver muito para frente, não parece que ela tá apoiada de verdade nesse pé. Daí a amiga aqui. A amiga, como a gente já falou, tá mais de perfil.
Daí ela já corre, né, com a mão aqui. Antebraço mais dobradinho. Braço. Tá vendo? Ó? De novo, agora eu estou fazendo a forma. Só que a forma em função do movimento. O joelho dela está bem alinhado. Então, não vai fugir muito daqui. O pé dela está mais para frente, ó. Tá vendo? Tem que da ponta do pé. E a outra perna está aqui atrás, fazendo a função, né? De sustentar também. É claro que tem muita roupa, e a roupa delas é cheia de detalhe, né? Então fica algo... esconde muitas partes do corpo. Só que a gente consegue, se a gente estiver visualizando mentalmente o boneco, a gente consegue imaginar onde as coisas estão. A gente vai olhando um detalhe ou outro, você acha o calcanhar, peito do pé, ponta do pé, quadril, dobra, tronco, tá tudo lá. Né? Agora o que a gente pode fazer é clarear esse também. Dá até para tirar essa. E agora, Gabi, sim que eu vou trabalhar a sobreposição e a estrutura da roupa. Que o problema de desenhar a roupa sem entender como é que é o personagem dentro da roupa é a gente desenhar o detalhe e virar meio que uma coisa bufante, assim, a roupa, ao invés dela estar vestida na pessoa, né? Porque a roupa também, ó, ela tem áreas onde encosta na extremidade da pele, ó, onde trava bem, e tem áreas mais fofinhas, né? E áreas até penduradas aqui, ó. Aqui, né, uma boca de sino, aqui a calça, sei lá, se é dos anos 70 essa imagem, 60. Então vamos brincar agora aqui de leve com a estrutura. Eu nem estou estilizando, tá? Só estou... Agora entra um pouco também da questão da silhueta, né? Pelo que eu entendi, elas estão com uma gravata, tipo uma gravata borboleta, né? Ó, eu vou até dar um jeito de não matar o negativo aqui do cotovelo. Que parece que é uma lapela, né?
Daí abre, né? Ó. Tem até uns botões aqui. Esse, inclusive, aqui. Daí a calça cintura alta. E daí, como eu falei, né? Uma calça meio bufante, uma calça meio dos anos 60, sei lá. Essa época da boca de sino. Também o design é importante, né? Até pra cavar um negativinho aqui também, ó. Sabe? Igual esse aqui que eu brinquei, ó. Daí aqui é síntese. Conseguir simplificar a forma de um jeito que a sensação, a expressão esteja lá, mas sem excesso de detalhe.
E ó, ficou com a cabeça pequena, mas tudo bem. Como eu falei, é um desenho exploratório. E o meu trampo pessoal, como vocês já devem ter visto, se vocês já acompanham o canal e acompanham meu quadrinho, minhas coisas assim, meu desenho pessoal não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um cartoon. Inclusive, ó, eu tô com as páginas aqui do Kung Fu Gandia. Que eu vou postar entre hoje e amanhã aí. Então, ó, tá vendo? Tem até um pouco de estrutura realista, tem. Eu tô fechando o texto agora, acertando os balões. Mas vocês veem que a estrutura tá lá, mesmo havendo uma brincadeira na forma. Pequeno. Ela tá aqui. Aqui tem a lapelinha. A foto não tá com muita resolução, né? Então também fica difícil de entender os detalhes, a gente acaba tendo que inventar um pouco. Que não é um problema, né? Porque a ideia mesmo é treinar para poder inventar os desenhos, né? Ah, ó, descobri melhor como é que tá a roupa dela aqui. É para baixo. Tá vendo? É desenho investigativo que eu falo. Ó. Eu tô descobrindo melhor a forma conforme eu vou desenhando. Aqui já não tem muita margem para criar vão. Na roupa dela. No sovaco aqui, ó. Porque aqui ela tá muito de perfil. Ah, aqui tem a costura, quase. Deve ser uma espécie de costura. Inclusive, costura da roupa, sempre que vocês conseguirem colocar, ajuda, viu?
a dar uma sensação de tridimensional também. Eu exagerei menos na boca de sino aqui da calça, para poder caber melhor, senão ia ficar tudo sobreposto. Então, assim, depois de fazer esse desenho, gente, se eu quisesse fazer um cartoon mais estilizado no na pegada que eu faço com o Fugandia, ia ser muito de boa de fazer. Porque agora eu já entendi. Então tem uma vantagem aí, tem um superpoder escondido aí nesse desenho de criação. De criação não, desculpa. De análise. Ó, a grosso modo, é isso. Certo? Daí o que a gente pode fazer. Não. Depois eu salto. Começar a trabalhar um pouquinho de massa de preto. Ou de tons de cinza. Vamos primeiro com uma massinha de preto. Que ajuda a dar um peso um pouco para tirar essa cara de desenho de bonequinho e começa a virar começa a dar ares de desenho pronto. Que também é um baita de um trabalho de design isso, viu? Porque quando a gente está colocando preto, a gente está mexendo com a forma. E a gente está criando umas áreas de interesse muito grande, onde o olho vai bater forte ali.
Eu tenho uma tendência de querer usar a Shura, tô evitando aqui, pra senão começar a ficar muito sujo. Pra mim é bem fácil querer usar a Shura. Trabalhar as massas de preto é bom também para ir acostumando a criar algo com peso, né? A, a Gabi é tatuadora, então eu acho que para quem tatua e cria desenhos para tatu, é legal, além de dominar a estrutura, dominar também esse peso do traço. E para quem não tem acompanhado, quem não acompanha o meu Instagram aí, não sabe, eu comecei a aprender a tatuar, gente. É muito da hora. Eu ainda eu só fiz 2 tatuagens em mim mesmo por enquanto, mas já tô achando massa. Você é limpar mesmo os detalhes. É aqui.
Mas reparem, ó, como o desenho está muito em função da forma. E agora ele ganha um peso. Certo? E para finalizar assim a ideia, a gente pode também usar, ó, pegar esse pincel aqui, jogar um cinza e colocar um meio tom. Eu tinha até falado para a Gabi, né, uma vez aí numa conversa, a diferença de desenho de pintor ou pintora para desenho de desenhista, que só desenha, que não pinta. É que o desenho do pintor é em função das massas, muitas vezes, da luz e sombra. Mesmo que a gente faça uma coisa um pouco mais bonequinho, já recebe muito bem a sombra e a luz. Ó. Certo? Então eu vou parar por aqui, só para deixar essa estrutura montadinha. O vídeo já ficou com 1 hora, ficou mais longo do que eu imaginava, é que eu me empolgo. Mas eu acho que assim, vai do primeiro, né? O que eu quis mostrar mais é o processo para obter. Eu não estava fazendo um melhor desenho da minha vida, eu estava explorando a referência com o meu desenho. Movimento, estrutura, solidez. Daí, refinar a estrutura, encaixar tudo, o bonequinho lá. Fazer o desenho mesmo, a linha, já com os detalhes da roupa, a expressão. Trabalhar umas massas de preto, que às vezes pode ajudar muito, e trabalhar uns tons de cinza, para que a gente tenha um resultado limpo, que dá para aprovar a ideia com alguém. Ou a partir disso aqui eu posso fazer uma versão super estilizada cartoon, posso fazer uma versão estilo anime, se eu quiser, mangá. Daí é só inserir os elementos da estética do gênero que vocês querem, né? Alterar a proporção. Posso fazer um desenho estilo grafite, todo pontudo. Posso fazer uma coisa redondinha, fofinha. Isso aqui foi uma investigação visual, então. Eu explorei todo o potencial da referência,
eu entendi o que está acontecendo, a partir daqui eu posso fazer um monte de coisa agora, certo? Vou deixar esse vídeo assim e vou subir lá e postar, e daí a gente vai conversando, porque eu pretendo fazer mais vídeos falando de estrutura de desenho, de estilização. Eu vou focar mais nisso no canal por enquanto, que é algo que eu estou curtindo muito rever do meu próprio trabalho também. Estou fazendo muito quadrinho agora, bem mais do que pintura, então o quadrinho exige também desenhar, e daí isso é sempre uma oportunidade para eu poder melhorar o meu próprio desenho e também, né, na medida do possível, ajudar vocês que assistem aqui o canal a ficarem mais satisfeitos com o desenho, a encontrarem outras formas de estudar e de evoluir, tá? E Gabi, fica aí para você então também essa dica, certo? Espero que tenha ajudado. Um abraço, gente. Falou!